Olá, seres grandiosos! É com muita alegria que eu venho aqui dar os parabéns, né, para essa egrégora que são as mulheres, né? Hoje é um dia grandioso, né, gente? Marcado por uma luta pela independência, pela emancipação. Então, primeiramente, vamos honrar essas mulheres que estiveram lá naquela data, no dia 8 de março daquele ano específico, e vamos então valorizar isso tudo que a gente conquistou de lá até aqui. Então, eu sou Carol de Sanches, peço que você curta o canal, deixe seus comentários, nos ajude a divulgar esse canal ainda mais e trazer para você mais conhecimento, mais sessões, mais meditações, enfim, conteúdos que vão te ajudar a ser mais de quem você é. Esse é o meu propósito, fazer com que as pessoas encontrem a paz e encontrem o seu propósito. E como eu percebo nos meus atendimentos, eu tenho muita demanda de relacionamento amoroso, hoje o tema vai ser sobre isso. Eu quero trazer algo aqui muito especial para as mulheres, porque eu estou vivendo isso na prática. Então, que fique claro que tudo que eu vou trazer aqui hoje são práticas que eu faço, são intuições que eu recebo dentro de ferramentas que já existem e que eu tenho resultados. Então, eu quero entregar para vocês uma forma de vocês, mulheres, limparem os seus relacionamentos por conta própria, com independência, porque eu sempre acreditei nisso como terapeuta, né? E esses dias eu estava falando com uma amiga, a Jussiara, e ela virou para mim e falou assim: Carol, você já viu a ferramenta Seaport do Ho'oponopono? E aí eu falei: não, eu não conheço. E aí ela me mandou esse conteúdo sobre essa ferramenta. O Ho'oponopono, nós já sabemos, é uma técnica milenar que a Morna Simeona difundiu, e o Dr. Hugh Lane, né? E, enfim, eu já conheci o Ho'oponopono, eu já tinha lido coisas sobre, eu acompanhava algumas amigas que faziam trabalhos com o Ho'oponopono, e de fato eu não entendia o porquê que aquilo era um processo de cura, eu não conseguia raciocinar sobre isso e eu não me conectava frequencialmente com essa técnica. Eu tentava fazer, mas não acontecia, eu não conseguia fazer, eu achava chato, eu achava enfadonho, eu não via sentido. E anos se passaram, até que eu conheci a Luciana Torresi. Ela canaliza vários mestres ascensionados, inclusive arcanjos, os Abrams, né? E o mestre Rumi, ele fala muito do Ho'oponopono, né? E aí ele falava sempre, insistia nas canalizações para que nós pudéssemos praticar o Ho'oponopono diariamente, continuamente, porque ela é uma ferramenta quântica, tá? O Ho'oponopono é uma ferramenta quântica que qualquer pessoa pode praticar e tem um efeito imediato, né? Mas desde que você esteja alinhado, desde que você saia do automático de fazer aquilo só por fazer, como uma prática física, de fala, enfim, você tem que sair desse lugar. E anos se passaram e tudo bem, eu estava sempre tentando fazer essa prática. E então, quando essa minha amiga trouxe essa ferramenta Seaport, que é uma outra ferramenta que o Dr. Lane trouxe, eu fui pesquisar, eu comecei a ler e comecei a perceber que tem várias ferramentas de fala, né, que a gente usa para pronunciar. Porque, como uma boa numeróloga que eu sou, a gente sabe que toda palavra ela tem um conteúdo energético vibracional, ela tem uma frequência. E essas palavras, que são as ferramentas do Ho'oponopono, elas têm uma frequência de liberação emocional, né? Liberar o mal emocional que está dentro de mim, o que eu estou sentindo. Então, para recapitular, porque eu preciso contextualizar tudo isso para vocês entenderem o porquê que eu quero dar esse presente, porquê que eu vou insistir para que vocês façam isso, tá? Vocês podem sim fazer uma sessão de terapia comigo, com outro terapeuta, sempre. Mas é importante a gente ter a prática diária de uma forma autônoma por conta própria, porque todo ser de luz é capaz disso.
Nós somos capazes de nos limpar, de nos equilibrar, de nos iluminar, porque nós somos seres divinos, nós somos a semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Então eu fui estudar essas ferramentas e aí eu fui ler o livro Limite Zero, e neste livro tem uma frase que despertou e que fez todo sentido para mim. O doutor que escreveu esse livro, ele falava assim: tudo que você está vendo, sentindo, tocando, pensando, está dentro de você. Tem uma semente ali. Não com essas palavras, mas ele usou esse termo. Tudo que você está vendo no seu mundo exterior está dentro de você. Tem uma conexão com aquilo que está fora. E ele estava falando do caso lá da ala de pessoas com problemas psiquiátricos que o Dr. Len tratou. E aí eu fiz essa conexão. Eu falei, então, todo cliente que chega para mim com um problema, que eu tô vendo o problema dele, o problema está em mim. Então, se chega um cliente com problema de relacionamento, com problema, eu tô sendo traída, o meu casamento tá acabando, eu tô projetando o pai no marido, significa que em algum contexto da minha vida interior, do meu ser interior, eu já vi esse contexto, e se eu já vi, ele está aqui. E se ele está aqui, eu devo limpar dentro de mim para limpar no outro. Então, esse é o ponto, porque o terapeuta é justamente isso. O terapeuta, ele é aquele ser humano que passou por tantas situações emocionais que ele se tornou um terapeuta. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso, né? E isso foi o que aconteceu comigo. De tanto eu buscar soluções para a minha vida emocional, eu me tornei terapeuta. Eu não tinha essa clareza de que eu ia ajudar o mundo e de que eu queria fazer isso para ajudar as pessoas. Isso foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, essa frase que o Dr. Joe Vitale falou, que chamou a minha atenção, é isso. Tudo que eu vejo fora e que chega até mim é a minha responsabilidade. Esse é o termo. Eu me responsabilizo por essa criação. Porque tudo não fala lei da atração e outras coisas que eu não vou entrar aqui agora, porque o intuito não é esse, mas se a gente fizer uma pesquisa, tudo que se fala é que a gente vibra e o que a gente emana, a gente cria e atrai. E é exatamente isso que o Dr. Joe Vitale fala. Você atrai porque está dentro de você aquela conexão. Então, quer dizer que se vier um cliente para mim alcoólatra, eu sou alcoólatra? Não necessariamente. Mas dentro de mim tem uma frequência energética que me conecta a uma pessoa que tem esse contexto. Então, significa que em algum nível da minha emocionalidade eu tenho essa frequência. Porque no mundo espiritual, no mundo multidimensional, nós falamos em vibração, em frequência. Nós não falamos em circunstâncias, tá? Então, calcula aí, se você tá com problema com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, se você culpa o outro, se você se irrita pelo que o outro fala, se você é maltratada, maltratado, se não há entendimento, se não há entrosamento, esta semente está em você. Então, você tem que limpar dentro de você. E isso, para mim, quando eu li isso, fez toda a diferença para eu virar a minha chave e entender como que o Ho'oponopono funciona e as suas diversas ferramentas. Se está dentro de mim, quer dizer que se eu limpar em mim aquele problema que o meu cliente tem, eu estou limpando nele. E ele simplesmente desaparece das sessões, porque eu limpo em mim e limpo nele. Aquele contexto desaparece. E não é que você vai perder o parceiro por causa disso. Ele vai mudar de comportamento, ela vai mudar, ele vai se tornar mais amoroso. Se for contribuição para você manter esse relacionamento, ele vai se transformar.
E se não for, você vai vivenciar outras experiências. E a minha busca pessoal como mulher, como ser humano, sempre foi encontrar um meio de tirar a dor emocional. Como que eu limpo essa dor? Como que eu limpo essa raiva? Como que eu limpo esse sentimento de inferioridade? Como que eu limpo esse sentimento de desprezo? Ou qualquer um, eu estou citando coisas aleatórias. Como que eu tiro de dentro de mim essa dor? Como que eu tiro de dentro de mim a dor de ter rompido o relacionamento? E por conta disso, eu fiz cursos de diversas ferramentas. Vocês não fazem ideia. Hipnose, constelação, numerologia, EFT, energia universal do dinheiro. Enfim, se eu ficar aqui falando, eu aprendi muitas técnicas, porque eu achava cada vez mais que eu tinha que ter mais técnicas, porque as pessoas iam se conectar com uma técnica, ou com outra técnica, ou com outra, porque isso acontecia comigo. Então, o que a gente tem que ter em mente? Nenhuma ferramenta trabalha sozinha para você. Ela vai trabalhar a partir de você, a partir da sua atitude, a partir da sua consciência, a partir do seu comprometimento. E isso a gente já entendeu, né? Quem conhece os meus conteúdos já entendeu, porque eu sempre falo isso. O terapeuta, a ferramenta, ela é o GPS do carro e você é o motorista, você vai dirigir. Ponto. Entendido isso, o que a gente vai agora entender? Que tudo é frequência. E por que às vezes você não conhece uma pessoa e aí você não consegue ficar perto daquela pessoa? Chegou uma pessoa ali na casa da sua amiga e aí você não consegue ficar perto? Você não tem assunto, aquilo te incomoda. Por que isso acontece? Se você nunca viu a pessoa, se você não sabe quem ela é. Acontece porque é questão de frequência. Quando a gente não se alinha com o outro, quando a gente não tem conexão, a gente não fica perto, a gente fica incomodado, a gente quer sair de perto e a gente não consegue sustentar aquilo. E eu não conseguia sustentar a prática do Ho'oponopono porque eu não tinha alinhamento com ela. E eu também cansava das ferramentas. Eu fazia um tempo uma, eu me tratava com uma e daí eu já queria aprender outra coisa. Eu não sustentava uma ferramenta na prática por muito tempo. Isso é o meu contexto, é a minha história de vida. Por isso eu tenho milhões de diplomas de várias técnicas e ferramentas. E eu achava que meus clientes funcionavam assim. Que eles iam enjoar, que eles iam cansar do que eu estava falando, enfim. Tudo isso para te dizer o quê? Que quando a gente está na dor, quando a gente está numa dor profunda emocional, num contexto de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda, a gente não tem força para fazer nada. A gente não tem ação para racionalizar, para fazer oração. E isso acontece comigo até hoje. Até hoje, gente. Depois de mais de 20 anos, isso acontece comigo. E aí eu pedia sempre para Deus, né? Mas o que funciona? O que eu posso fazer quando eu tô nessa crise? Ou eu sempre vou ter que chamar a minha terapeuta, a Lídia, que é incrível, né? É maravilhoso a gente ter um terapeuta, é maravilhoso a gente poder pagar as sessões, mas nós temos que aprender a fazer isso sozinhos também. Então eu fui ler esse livro, descobri essas duas coisas e comecei a transformar isso, trazer isso para o meu trabalho. Então, quer dizer que tudo que chega para mim, as demandas dos meus clientes, as dores emocionais, os bloqueios, as dificuldades com dinheiro, as traições, os problemas de relacionamento, tudo isso tem a ver comigo. Porque eu tô tratando, eu tô olhando para aquilo. Então, eu comecei há 25 dias, basicamente, a usar todas as ferramentas, todas assim, algumas, né? Umas 4 ferramentas do Ho'oponopono. Uma delas se chama Gota de Orvalho. Gota de Orvalho. Então, hoje, nesse vídeo, porque ele vai ficar grande, eu quero só trazer essa ferramenta para você. Se você tá brigando com seu marido, com o seu namorado, se você tá querendo se separar, se você tá numa tristeza profunda, se você tá deprimido, você não tem que fazer nada, gente, é fácil. O cérebro da gente é preguiçoso, ele não quer ter trabalho.
Por isso, às vezes, eu não tenho força para fazer uma mesa radiônica para mim. Eu não tenho força para chamar os anjos para cuidar de mim, mas eu faço essa prática e limpa, tá? Então, a prática, ela vai limpar você de uma forma multidimensional, inconsciente. Você não precisa saber o que você está sentindo para usar a ferramenta. Essa é a mágica desta ferramenta, é a mágica do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele limpa memórias de ancestralidade, ele limpa memórias emocionais negativas que conecta você a coisas, a pessoas e a acontecimentos. Portanto, que fique claro que o Ho'oponopono a gente não faz para ninguém, a gente só faz para nós. A gente usa para nós. Então, o que eu quero trazer para você, a proposta que eu quero te trazer hoje, eu vou deixar na descrição do vídeo a frase gotas de orvalho. Todos os dias, quando você não estiver fazendo nada, vamos supor que você está na sua hora de almoço, você vai lembrar de uma coisa que te dói, de um acontecimento, de um fato, enfim, o aborrecimento com o seu chefe, o trânsito, não importa o que é, e você vai pronunciar gotas de orvalho, gotas de orvalho. Gotas de orvalho, você vai fazer isso sem pensar muito, sem nada, é muito fácil, gente, é muito fácil. Pensa no seu relacionamento amoroso, pensa no seu parceiro e diga gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto mais você falar, mais liberação vai acontecer. Você vai bocejar, você vai ficar arrepiado, você vai sentir uma moleza no corpo, você vai sentir sono. Cada um tem uma reação. Mas o que eu quero trazer para você é uma emancipação, para que você possa limpar os seus sentimentos negativos qualquer hora do dia, qualquer momento, qualquer minuto, em qualquer lugar. E você não vai precisar pegar a oração do Ho'oponopono, que é enorme, e fazer ela naquela hora. Você pode sim pegar a oração original do Ho'oponopono e fazer antes de dormir e quando você acordar. Mas necessariamente você não precisa. Se você acha que você está procrastinando, se você está com dificuldade de agir, se tem uma força dentro de você que não deixa você fazer nada para mudar, você apenas diga gotas de orvalho, tá? Eu vi uma frase que eu gostei muito, que ela fala assim: divindade que habita em mim, que é a frase do Ho'oponopono. Limpe, liberte e corte com gotas de orvalho tudo que eu penso, tudo que eu toco, tudo que eu vibro, tudo que eu falo. Limpe as memórias emocionais que eu compartilho com as pessoas que cruzam no meu dia a dia. Eu limpo com gotas de orvalho. Divindade que há em mim, limpe com gotas de orvalho o meu incômodo. Limpe esse sentimento de raiva, limpe esse sentimento de tristeza. É simples assim, é assim que você vai fazer. E eu quero ver os seus comentários, porque se você fazer isso 1 dia, 2 dias, eu tenho certeza que você vai ter transformação interior. Gente, não é que vai acontecer uma mágica, vai aparecer um príncipe encantado, não. Você vai se sentir bem. Então, que fique claro que o Ho'oponopono e suas ferramentas, elas têm o objetivo de limpar memórias negativas que te impedem de ter serenidade e paz interior. Quando você acessa a serenidade e a paz interior, você começa a atrair luz, você começa a criar maravilhas, você começa a ter surpresas da vida, porque o seu coração vai purificando. Então você não vai olhar para esse marido e falar: a culpa é dele, que eu tô assim. Ah, ele é uma pedra do meu sapato.
Ah, tudo é ele é o problema. Não, você assume essa responsabilidade, porque se você tem uma pessoa que se comporta dessa forma, essa raiz doente está dentro de você. Você atraiu essa pessoa, você atraiu esse comportamento e muitas vezes com outras pessoas, essa pessoa nem age dessa forma. Com outras pessoas, ela não tem comportamento agressivo, isso é só com você, porque a raiz da negatividade, do mal, da dor, do problema está em nós, está em nós. Então, se eu atrair um furto, essa energia de ser roubado está em mim. Se eu atrair uma traição, essa traição acontece dentro de mim. Então, é essa responsabilidade que nós precisamos começar a ter. E é isso que eu peço a você. Por favor, se dê oportunidade, minha querida mulher, se dê oportunidade de se limpar com algo que você não vai fazer esforço nenhum. O seu cérebro, ele não vai falar assim, ah, mas isso é difícil, ah, mas não dá para fazer, ah, mas eu não sei meditar, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma sessão completa com a Carol, ou com a Joana, ou com a Maria, não importa. Quando você começar a fazer, você vai começar a tirar de dentro do seu coração toda energia ruim, todo o mal emocional, toda a dor, toda a tristeza, o sofrimento, e você vai começar a ter vontade de enviar amor, de emanar amor. Você vai começar a ver o divino que está no outro, porque esse divino, ele está em você e está no outro. E quando você vê esse divino dentro de você, quando você se equilibra, quando você se ama, você vê isso na outra pessoa. A outra pessoa manifesta isso para você, né? E então eu quero que você faça essa prática. Eu vou deixar essa frase aqui no corpo da legenda para vocês lerem, anotarem, tá? E a partir de agora, que eu estava me preparando para isso, eu vou começar a gravar tratamentos com as ferramentas do Ho'oponopono, mas eu vou fazer isso com base na minha experiência. Eu não acho que a gente tenha que fazer 108 vezes, X vezes, usar a japamala. Isso foram coisas que as pessoas foram incorporando, mas não tem necessidade. Se você sentiu que o seu coração quer que você repita a frase 3 vezes, você só repete 3 vezes. Dali 40 minutos, alguém te xingou, você vai lá e faz mais 3 vezes. Aí quebrou a sua televisão, você faz de novo 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, tá? Não tem uma limitação. A gente precisa começar a fazer as coisas de acordo com a necessidade e sair dessa visão de limitação e de fazer as coisas encaixotadas. Tem que ser assim, se não for assim, não funciona. Funciona desde que você esteja inteiro, presente, pedindo para sua divindade banhar você com essa energia, banhar você com essa frequência e transformar o seu coração. É isso que funciona, tá? Então eu quero que você faça dessa forma. Eu não vou deixar aqui faça X vezes, nada disso. Faz do seu jeito. Você pode também escrever uma carta com tudo que você está sentindo naquela hora e depois fazer um bilhetinho escrito gotas de orvalho e grampear naquela carta. Aí você pega a sua carta na mão e faz gotas de orvalho. Divindade, limpe em mim e nessa carta as memórias negativas que compartilho com essas coisas que estão aqui, com esse conteúdo, com essa história, com esse dilema. Você pode fazer dessa forma, tá? Eu tô fazendo de diversas formas e eu tô associando com outras terapias, mas isso é uma coisa que eu vou trazer ao longo dos meses, são bastante práticas diferentes. Eu vou começar a gravar sobre isso, porque isso está transformando o meu dia a dia. Eu tô tendo dias de muita paz e assim, às vezes, para você ter um dia de paz, você tem 1 minuto de paz. Você tem 1 hora de paz e o resto do seu dia é atribulado. O resto do dia, você tá nervoso, irritado, reclamando, xingando, alguém tá te maltratando, tá? Então, eu tenho tido dias de pura meditação com essa prática e eu quero mostrar isso para toda a humanidade. É a minha experiência, baseado na minha prática e não tem nada a ver com nenhum processo que as pessoas já fizeram, com as coisas que o Dr. Heulen fala, porque
Conteúdo sobre o Dr. Hewlett tem muito na internet, eu não vou entrar nisso, né? Mas eu quero dizer algo aqui que o mestre Rumi fala, que o Ho'oponopono da nova era, essa energia da nova era, é simplesmente a gente pronunciar: eu aceito, te amo e sou grata. Então imagina que parou um cara na rua e te xingou. Você olha para ele e fala: eu aceito, te amo, sou grato. Eu aceito, te amo, sou grato. Fala para você, aquela conta que você esqueceu de pagar e pagou juros no dia seguinte. Carol, eu aceito, te amo e sou grata. Boleto bancário, eu aceito, te amo e sou grata. É assim, tá? Isso foi trazido pelo mestre Rumi na canalização da Luciana Torres. Eu vou deixar o vídeo dela, eu vou baixar o vídeo dela que fala sobre isso e vou deixar para vocês na descrição, para vocês assistirem isso, para vocês entenderem tudo que eu tô trazendo aqui, tá? Porque se a gente não consegue entender racionalmente o que a pessoa tá falando, por que que ela tá falando, por que que funciona assim, a gente não consegue praticar, a gente não vê sentido, a gente não vê lógica e não faz conexão, tá? Agora, para qualquer coisa, para o seu relacionamento amoroso, para o relacionamento com a sua mãe, com o seu trabalho, com os seus irmãos, não importa. Teve um incômodo emocional, sentiu qualquer coisa ruim? Gotas de orvalho. Criador, limpe em mim com gotas de orvalho. Visualize muitas gotas caindo sobre você. Visualize essa magia te banhando de amor, de luz, e você vai ter dias magníficos, incríveis, tá? Eu vou deixar também uma meditação sobre isso gravada para vocês poderem ouvir, ok? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, é importante, é do meu coração, eu senti na alma de fazer isso, não estava planejado, mas eu quero que você, mulher, se emancipe das emoções negativas, se autocure, e pode me procurar também no www.caroldesanches.com.br se você desejar fazer um processo terapêutico, fazer o seu mapa do propósito ou ativar na sua malha energética a energia universal do dinheiro. Um forte abraço, um beijo no seu coração.